capítulo 2, Filipenses capítulo 2, versículos 1 a 11. Diz assim a santa e poderosa palavra do nosso Deus. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Deus nos abençoe e fale aos nossos corações. Irmãos, vocês já devem talvez ter ouvido sobre isso, sobre como é feito o azeite de oliva. Você deve ter, talvez, já ouvido isso em alguma mensagem ou visto algum vídeo na internet. Especialmente lá na antiga Israel, eles pegavam as azeitonas, né? O azeite vem da azeitona, do fruto da oliveira, e colocavam nos tanques que tinham uma roda pesada de pedra que passava por cima daquilo ali, ficava rodando, né? Tinha um eixo e aquela roda ficava ali girando, passando por cima das azeitonas que eram colocadas ali naquele tanque, e elas eram prensadas, apertadas, elas eram comprimidas ali, e aquilo gerava uma massa, gera uma massa que é colocada nos cestos, e esses cestos são empilhados e são prensados, e dali sai o azeite de oliva. Dali sai o primeiro azeite é o azeite extra virgem, que é um azeite de grande qualidade. E a composição da azeitona, quando é prensada, ela se divide em 3 partes. Água, que tem muita água na azeitona, uma massa que é gerada ali, que muitas vezes é usada com outras finalidades depois, como um subproduto, e o azeite. Então, o que acontece ali é que aquela azeitona comprimida, a azeitona apertada, prensada, gera um azeite de sabor, muitas vezes delicioso. Eu não sei você, mas eu gosto muito de azeite, seja para o tempero, seja para cozinhar. E assim a azeitona produz esse suco, esse produto maravilhoso. Mas para isso a azeitona tem que ser prensada, tem que ser apertada, tem que ser comprimida. E assim muitas vezes é nas nossas vidas, irmãos. Daqui a alguns dias, vamos falar sobre Jesus no Getsemane, como ele foi comprimido ali pela pressão daquele momento. E estamos em momentos de pressão. O tema que eu estou dando a essa série de mensagens, essa é a 4ª mensagem, na exposição sobre a Epístola de Paulo aos Filipenses, é a alegria em meio ao isolamento. Pois como você pode observar, você que tem nos acompanhado desde o início, ou você pode depois voltar nas pregações anteriores, estão disponíveis no nosso YouTube, você vai ver que Paulo estava preso, possivelmente isolado numa prisão domiciliar em Roma, na Itália, um lugar que recentemente foi palco de grandes tragédias por conta do novo coronavírus. E Paulo estava ali, Paulo estava numa situação de isolamento, de prisão, não por causa de um vírus, não por causa de uma pandemia, mas por ser um fiel pregador do Evangelho de Jesus Cristo. E ele fala nessa carta diversas vezes sobre a alegria, como no trecho que nós lemos aqui. E em meio a essa pressão, irmãos, Paulo ali estava como uma azeitona sendo comprimido pela pressão, pelo receio da morte, embora nós tenhamos visto na semana passada, na terça-feira,
que Paulo não temia a morte, pois ele dizia que o viver é Cristo e o morrer é lucro, porque ele sabia que estaria com Cristo, mas ele tinha grande expectativa em ficar aqui para poder servir aos irmãos, pois Paulo entendia a importância do serviço, como falei na mensagem passada. Então Paulo ali sendo comprimido, Paulo sendo pressionado, sendo apertado naquela situação, ele produziu um azeite, por assim dizer, isso aqui é uma analogia, de qualidade infinitamente superior a qualquer azeite desse mundo, que é essa epístola dos Filipenses, em especial o trecho dos versículos 5 a 11, em que há uma espécie de hino cristológico. Paulo, que como eu tenho dito, foi o maior missionário da história da igreja cristã e também o maior teólogo da história da igreja, ele aqui, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele escreve um belíssimo hino de exaltação a Cristo, mostrando a humilhação de Jesus, mostrando como ele se rendeu, como ele se sujeitou a tudo que se sujeitou por amor a nós, por obediência ao Pai, e como ele foi exaltado por Deus após isso. Deixa aqui. Só aqui em casa do barulho. Prontinho. Voltando aqui, irmãos. Então, Paulo passou por aquilo tudo e ele produziu esse azeite maravilhoso, inspirado pelo azeite do Espírito Santo, pela unção do Espírito Santo, que é a palavra que temos em nossas mãos. Então, hoje eu quero falar com os irmãos sobre a humilhação de Cristo e o quanto valiosa é para nós essa verdade e o quanto ela pode nos ensinar. E eu te pergunto, a humilhação de Cristo começou, obrigado. Onde se deu o início da humilhação de Cristo? Se estivéssemos num ambiente de escola dominical, possivelmente eu ouviria de alguns irmãos algumas respostas. A resposta mais comum a essa pergunta, em que esse momento se deu a humilhação de Cristo, ou se iniciou, seria na cruz do Calvário, quando ele foi morto, quando ele verteu todo o seu sangue precioso, mesmo sem ter pecado, por amor a nós, por obediência ao Pai, por amor a Deus, e para nos comprar com tão grande salvação. Mas, na verdade, a humilhação de Cristo não começou na cruz. Podemos até dizer que ela culminou na cruz. Mas ela começou muito antes, quando ele, sendo filho eternamente gerado por Deus, isso é um assunto complexo lá da teologia, que já foi debatido muito na igreja no passado, mas ele é Deus. Jesus Cristo não é um subdeus, como dizia a antiga heresia de Ário, a heresia ariana, que algumas seitas dos nossos dias, como por exemplo os Testemunhos de Jeová, afirmam isso ainda. Jesus é um semideus, que no início era um verbo, mas não era um verbo, era o verbo. Jesus Cristo é Deus. As afirmações, quando alguém te fala isso, mas por que Jesus é Deus? Aí nós estamos crendo que há mais de um Deus. E aí você pode ir para as Escrituras e você vai ver que quem tem que mostrar que Jesus não é Deus é quem diz que ele não é Deus. Se você crê na Bíblia, a Bíblia faz muitas afirmações acerca de Jesus que só são feitas a Deus. Então, nós não temos um problema em provar que Jesus é Deus. As pessoas que dizem que ele não é Deus e dizem crer nas Escrituras é que precisam explicar como a Bíblia faz afirmações acerca de Jesus Cristo, que só são feitas a Deus e ele não seria Deus. Então ele seria um outro Deus, estaríamos em idolatria, mas ele é Deus, o Deus encarnado, e a sua humilhação começou no início, quando ele se esvaziou de sua glória, ele não deixou de ser Deus, ele se esvaziou e veio a nós e se revestiu de nossa frágil humanidade para nos trazer a salvação. Então, falar sobre a humildade de Cristo, sobre a humilhação de Cristo e os ensinos que isso tem para nós é o tema que eu quero abordar nessa mensagem de hoje. Curioso, irmãos, porque muitas vezes a gente tem dificuldade em aliar doutrina com prática. Às vezes, quando a gente começa a falar de doutrina, começa a falar de algumas coisas mais um pouco profundas teologicamente, às vezes algumas pessoas reagem e falam, mas isso aí não tem aplicação prática. Mas ontem o diácono Valquir, eu estava numa aula do seminário, por isso que não pude acompanhar todo o culto, mas consegui pegar um trecho. Ele pregou um texto altamente doutrinário, Efésios capítulo 1. E precisamos de doutrina, irmãos, porque a doutrina ela influencia a nossa prática. Então não há um choque entre doutrina ou prática, mas uma boa doutrina influencia uma boa prática. E uma boa prática vem de uma doutrina sólida em Cristo Jesus, nosso Senhor. E nós vemos aqui que Paulo trata de uma questão prática ao abordar essa doutrina tão profunda da palavra de Deus.
Olha o que está aqui no versículo 1 do capítulo 2. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão. Paulo está falando de sentimentos profundos, de afeição, de compaixão. E ele diz, completem a minha, olha a alegria mais uma vez aí, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Nós vamos ver mais à frente, na progressão desses estudos, lá no capítulo 4, no início, que havia algum problema de relacionamento, alguma coisa que não fica muito clara aqui na igreja de Filipos. Embora aquela igreja fosse uma igreja que trouxesse muita alegria ao apóstolo Paulo, uma igreja fiel, uma igreja presente na vida dele, aquela igreja também tinha algum problema ali que Paulo precisava tratar. E aí ele, ao falar disso, olha que ele fala, esse texto, esse início aqui é belíssimo. Ele nos exorta coisas que são muito bonitas, irmãos, mas são muito difíceis. A palavra de Deus tem mandamentos, tem orientações belíssimas, mas que também são muito difíceis. Que nós carecemos da intervenção, da graça do Senhor, da ação do Espírito Santo em nosso coração, em nossa mente, para nós agirmos dessa forma. Como vimos no versículo 3, não fazer nada por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerar os outros superiores a nós. Cuidar não somente dos nossos interesses, mas também dos interesses dos outros. Paulo coloca essas atitudes tão nobres que devemos ter para os filipenses como ordenanças. E ele diz que isso traria alegria a ele, que isso traria alegria ao seu coração, que isso completaria a sua alegria, a unidade dos filipenses. E aí, irmãos, voltando ao que eu estava falando ainda há pouco, como Paulo explica isso? Como Paulo exemplifica isso? Ele poderia exemplificar de muitas maneiras, mas ele faz uma colocação profundamente doutrinária e muito profunda da palavra de Deus. Paulo se aprofunda aqui e fala coisas maravilhosas da palavra de Deus a partir de um problema prático. Ele estava tratando da unidade da igreja, da importância de nós termos humildade, de nós nos humilharmos e servirmos uns aos outros. E Paulo aqui trata isso de uma forma muito doutrinária. Você vê que Paulo fazia isso em outras cartas. Por exemplo, Efésios, que foi o texto mencionado, pregado pelo diácono Valquir ontem no culto de oração. Você vê que Efésios fala no início de questões profundas de doutrina, doutrina da eleição. Paulo ora pelos Efésios, capítulo 2 fala que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu grande amor nos salvou, pela graça somos salvos, isso não vem de nós, é dom de Deus. Aí no capítulo 3, Paulo ora pelos Efésios, e lá no capítulo 4, ele começa a tratar de questões mais práticas, de como viver uma vida cristã que glorifique a Deus. No capítulo 5 também, e aí depois ele começa a falar dos relacionamentos, marido, esposa, pais e filhos, servos e senhores, e no capítulo 6 ele fala da batalha espiritual, da armadura de Deus. Então Paulo começa fundamentando doutrinariamente o que ele ia falar e depois parte para a prática. Romanos, são 11 capítulos de doutrina profunda. Romanos é uma carta muito profunda, irmãos, muito teológica, até com trechos difíceis. E Paulo explica tudo aquilo, e aí no capítulo 12, ele começa, depois de adorar a Deus, exaltar a Deus pela sua profunda sabedoria, pelos planos que muitas vezes não alcançamos. E Paulo, depois de aprofundar doutrinariamente tudo aquilo ali em Romanos, a partir do capítulo 12 ele fala de questões práticas. Aqui em Filipenses ele está falando de questões práticas, mas antes ele está dando bases doutrinárias. Colossenses, Paulo fala da pessoa de Jesus. Paulo fala do risco de serem enredados por falsos ensinos. E depois ele trata no capítulo 3 de Colossenses de questões doutrinárias e práticas também. Então, irmãos, é muito importante nós entendermos que a doutrina ela nos dá a base. A doutrina ela não anula a nossa espiritualidade, mas ela nos dá a base para vivermos uma vida prática que glorifique a Deus. Então, Paulo faz isso aqui ao responder à necessidade de unidade dos filipenses, ao responder à necessidade de humildade dos filipenses, que nós precisamos também, termos humildade, termos compaixão, temos um espírito de servo para abençoarmos, servirmos uns aos outros. Ele responde com esse hino cristológico que fala acerca da pessoa de Cristo,
que é um dos mais belíssimos hinos acerca de Cristo que nós temos nas Escrituras, que está a partir do capítulo 5. E olha o que ele diz aqui. Seja, versículo 5, a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Irmãos, eu podia dedicar esse tempo de pregação somente a esse versículo. Pense nisso, medite no que você está ouvindo. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Só isso já nos dá base para nós refletirmos muitas coisas. E essa palavra atitude aqui no grego é frônesis. E frônesis é algo mais rico do que atitude. Lá na Almeida Revista Atualizada, a versão que usávamos anteriormente, está escrito assim: tende o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então você poderia colocar como sentimento ou como atitude. Porque frônesis, a palavra ali no grego, ela inclui as duas coisas. Ela fala de sentimentos, ela fala de você ter um ímpeto do coração, você ter um ímpeto do fundo da sua alma, mas que também se traduz em atitudes. Porque não adianta nada a gente sentir que deve fazer alguma coisa, sentir que há coisas certas a sermos feitas, sentir que precisamos honrar o nosso cônjuge, que precisamos honrar os nossos pais, que precisamos cuidar da nossa esposa, que precisamos pagar nossas contas, sentir que precisamos cuidar dos nossos filhos, que precisamos orientá-los nos caminhos de Deus, que precisamos instruí-los de acordo com a palavra de Deus, que precisamos honrar nosso chefe no trabalho, por mais que seja uma pessoa difícil, se for o seu caso, no meu caso não é, mas por mais que entendamos essas coisas e tenhamos esses sentimentos, não podemos deixar que isso fique só no sentimento, mas isso precisa se traduzir em atitudes. E foi isso que Cristo fez. E frônesis é isso, é sentimento, é atitude, é decisão, é uma vontade firme para que venhamos a glorificar a Deus. E é isso que Paulo fala que devemos ter, irmãos. E qual foi a atitude de Jesus, versículo 6? Embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então, qual foi a atitude, qual foi o frônesis, qual foi o sentimento de Jesus? Foi todo um conjunto. Ele sendo Deus, ele se esvaziou, ele não deixou de ser Deus, ele se esvaziou de sua glória, e tomou a nossa frágil condição humana, irmãos. Isso é maravilhoso. Olhe para Cristo. E aí eu te digo, voltando ao início dessa mensagem, Paulo ali sendo comprimido como uma azeitona, ele produz um azeite de alto valor, que é essa visão acerca do Cristo. E eu queria falar algo que, de tudo que eu falar aqui, algo que eu gostaria que ficasse no teu coração nessa noite, que inundasse a tua alma, é que nós precisamos, irmãos, que esse momento, que está sendo um momento difícil para todos, mais difícil para alguns, menos difícil para outros, mas que esse momento de dificuldade, que está nos comprimindo, nos apertando, venha a trazer para nós aquilo que trouxe para Paulo, uma esperança viva e uma visão clara da pessoa e da obra de Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo para você? Você tem a visão clara de quem é Jesus? De todo o sacrifício que ele fez naquela cruz, de que se ele não fosse homem, como diz o credo antigo, se ele não fosse verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus, totalmente homem, totalmente Deus, nós não teríamos salvação, porque ao ser totalmente homem, ele assumiu a nossa humanidade, ele era homem de carne e osso igual a mim, igual a você, ele sofreu, ele chorou, ele sentiu fome, ele sentiu sede, ele sentiu os cravos em suas mãos, ele sentiu as chicotadas nas suas costas, ele sangrou, ele se dedicou a isso, ele se identificou comigo e contigo com uma diferença, ele não teve pecado, e ele sendo Deus, ele pôde trazer para nós tão grande salvação. Então é isso que Paulo está nos falando. Irmãos, que esse momento de prensa, esse momento de tensão, que alguns aqui estão preocupados com a sua vida financeira, e Paulo tinha essas preocupações, tanto é que Paulo agradece aos filipenses, que os filipenses eles ajudaram a Paulo não só de ideias, ou mesmo em suas orações, que é muito importante orarmos uns pelos outros, mas os filipenses agiram também, como vemos lá em 1 de João capítulo 3, versículo 16,
que fala que Cristo entregou sua vida por nós e nós devemos entregar nossa vida pelos nossos irmãos. E na sequência, 1 João capítulo 3, versículos 17 e 18, João nos adverte que se vermos um irmão passando necessidade e não o auxiliarmos, mas mandarmos que ele vá embora, onde está o amor de Deus? Então Paulo ele louva a Deus porque os filipenses o ajudaram financeiramente, o ajudaram em suas necessidades. Paulo louva a Deus por isso. O próprio Senhor Jesus nos ensina a orar na oração do Pai Nosso. O pão nosso de cada dia não nos falte hoje. Nós cremos que precisamos do alimento, precisamos do suprimento. Também Paulo precisava de afeto. Como eu falei na primeira mensagem dessa série, versículo 7, do capítulo 1, Paulo diz assim, que ele os tinha em seu coração. Então Paulo tinha os filipenses em seu coração, nós precisamos de afeto. Lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 9, deixa eu confirmar aqui se é isso mesmo. 2 Timóteo 4:9, Paulo fala assim, procure vir logo ao meu encontro. Paulo estava com saudade de Timóteo, Paulo sentia falta de Timóteo, então ele pede, procura vir logo ao meu encontro. Paulo tinha necessidades emocionais, Paulo tinha necessidades afetivas, e ele deixa isso claro nas suas cartas. Então não é que Paulo buscava o conhecimento de Jesus, isso era tudo, e não tinha necessidade emocional, não tinha necessidade material. Tinha, e ele expõe isso nas suas cartas. Mas sobretudo, irmãos, Paulo, moído, Paulo no seu isolamento domiciliar, na sua prisão por sua fidelidade a Cristo, ele teve uma visão clara de quem é Jesus. Você tem tido essa visão? Você entende quem é Cristo? Você entende o que significa o sacrifício do Salvador, do Messias de Deus, do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo e que teve o seu corpo rasgado, moído, todo o seu sangue drenado naquela cruz para nos trazer tão grande salvação? Essa visão do Cristo bendito está clara em sua mente. João 17:3, na oração sacerdotal de Jesus, em João capítulo 17, versículo 3, ele diz: a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então é uma proposta de vida, irmãos. E essa vida independe se estamos em isolamento, independe se estamos trancafiados em casa, independe se estamos no nosso trabalho, se estamos onde estivermos. Essa vida, ela transcende, ela permeia, ela atravessa todas as circunstâncias, pois ela é uma vida eterna que está baseada não na nossa frágil alegria, não na nossa necessidade corriqueira, mas ela está baseada na obra de Cristo em nosso favor. Então a vida eterna é conhecermos a Jesus e conhecermos a Deus. Então essa humilhação de Jesus, olha o que diz o grande reformador, já estou caminhando para o fim, mas quero fazer uma citação do grande reformador Martinho Lutero, que ele diz assim, falando de Jesus e desse trecho de Filipenses: ele, Jesus, assumiu a forma de servo, tornou-se frágil, comeu e bebeu, de modo que ficou evidente que ele era um homem verdadeiro e natural. Tudo isso ele fez com o propósito de nos atrair para si mesmo. Ele quer que reconheçamos que este homem pobre, fraco e humilde é o Deus todo-poderoso e eterno. Portanto, como não podemos suportar ouvir Deus em sua majestade, ele humildemente adotou a carne e o sangue, assumindo não apenas a nossa natureza, isto é, carne e sangue, mas também todas as fragilidades com as quais o corpo e a alma são afligidos, como, por exemplo, medo, tristeza, ira e ódio. Jesus sentiu tudo isso. Isso é realmente sepultar e ocultar sua majestade. E isso é pregado a nós. Somos informados de que ele era fraco, de que era como qualquer outro homem, no corpo e na alma, que se sujeitou a todas as fraquezas humanas, que teve fome e sede, que vivenciou todas as necessidades da carne e do sangue. Nessa fraqueza, o verdadeiro e eterno Deus se mostra. Por mim, ele se humilha, e por mim ele finalmente é crucificado, embora seja ao mesmo tempo verdadeiramente Deus que me redime do pecado e da morte. Palavras do grande reformador Martinho Lutero. Outro reformador menos conhecido, Martin Butzer, disse o seguinte: não manterei nada para mim mesmo, mas colocarei tudo o que tenho a serviço dos meus irmãos. Também serei obediente na morte, mesmo na morte de cruz. Isso é, aceitarei todos os sofrimentos e desgraças.
E assim negaremos a nós mesmos, colocaremos a cruz sobre nossos ombros e seguiremos nosso Senhor, Mestre, Rei e Salvador. E certamente, também como Ele, passaremos desta vida de humildade, serviço e obediência para a glória eterna, o reino eterno e a bem-aventurança eterna. Amém. Palavras de Martin Butzer, o outro reformador da época lá da Reforma Protestante. Então, quem é Jesus para você, irmão? Que esse tempo de quarentena seja um tempo em que nós possamos aliar doutrina com prática. Não vamos deixar de observar como deve ser a vida cristã, como devemos nos portar como maridos, como esposas, como pais, como filhos, como servos, como empregados. Mas que possamos ir além. E além de aprender todas essas questões práticas, ter uma doutrina e uma visão clara de quem é Jesus, como Paulo teve aqui e escreveu essa palavra maravilhosa. E depois ele conclui aqui, a partir do versículo 9. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Um dia, irmãos, toda língua vai confessar que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Um dia todo joelho vai se dobrar e vai dizer isso. Um dia toda língua, todo olho o verá, todo ouvido ouvirá, todo joelho se dobrará. Mas nós hoje temos o privilégio de poder dobrar nossos joelhos e confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Aqui, procurando um texto, Isaías 45, que diz assim: não há outro Deus além de mim, um Deus justo e salvador, não há outro além de mim. Versículo 21 de Isaías 45. E mais à frente, no versículo 23, diz assim: por mim mesmo eu jurei, a minha boca pronunciou com toda a integridade uma palavra que não será revogada. Diante de mim, todo joelho se dobrará, junto a mim, toda língua jurará. Dirão a meu respeito, somente no Senhor estão a justiça e a força. Todos os que o odeiam virão a ele e serão envergonhados. Mas no Senhor, todos os descendentes de Israel serão considerados justos e exultarão. No Senhor, todos os descendentes de Israel serão considerados justos e exultarão. E aqui quando fala de todo joelho se dobrar, de toda língua jurará, vemos que está falando do Senhor, e isso Paulo aplica a Cristo, porque Jesus Cristo é o Senhor. E nós temos o privilégio de servir ao nosso Senhor. Nós temos o privilégio de poder viver para a glória de Cristo, de poder conhecê-lo. Ah, meu irmão, não perca essa oportunidade. Um dia não haverá mais tempo de reconhecer Cristo como Senhor. Um dia ele virá em grande glória. Essa semana falarei sobre o capítulo 13 de Marcos, que fala das últimas coisas, da escatologia. Vai ser o estudo de quarta-feira, se Deus assim permitir. E um dia, irmãos, Jesus virá em grande louvor e glória. E esse Jesus que foi humilhado, que se esvaziou de sua glória, que teve o frones, a atitude, o sentimento correto de vir até nós, esse Jesus voltará em grande poder e glória. E todos dobrarão os seus joelhos e confessarão que Ele é o Senhor. Mas hoje, eu e você podemos fazer isso. E mesmo em meio a tudo que estamos passando, confiarmos nossas vidas a Deus. Como está a sua vida, irmãos? Muitas pessoas estão andando ansiosas, muitas pessoas estão procurando psicólogos. E eu creio, irmãos, que a psicologia pode ser uma ferramenta útil, pode ajudar. Mas é mais ou menos assim como se você estivesse fazendo uma comida. Imagina você que é dona de casa, ou você mulher ou homem que gosta de cozinhar. E é uma ferramenta, dentre outras, para você fazer o seu alimento, mas não é o principal. O principal para nós cristãos é a palavra de Deus, é a oração, é a fé viva em Jesus Cristo. E a psicologia pode ser como se fosse uma ferramenta, como se fosse algo que você usa para poder te auxiliar ali na hora de fazer o seu alimento. Mas não é o principal, é uma ferramenta que pode ser valiosa, mas o principal é a palavra de Deus, o alimento sólido que desce dos céus, o maná espiritual que desce e nos alimenta. A vida de Cristo em nós. Esse é o essencial. Então você está ansioso, aqui à frente no capítulo 4, vamos falar sobre ansiedade. Mas desde já, apresente sua vida a Deus. Desde já,
creia no Senhor Jesus e desde já peça a Deus, Senhor, que esse tempo de prensa, esse tempo que eu estou igual uma azeitona sendo prensada, que nesse tempo que eu estou sendo amarrada, apertado por essas circunstâncias, eu possa, assim como Paulo, exaltar ao Senhor e ter uma visão clara de quem é Jesus Cristo. Fluir de mim esse azeite bendito e de um conhecimento mais profundo acerca de nosso maravilhoso Salvador e Senhor. Vamos orar.